Olá, meus amados irmãos da nossa amada PIB em Pilar. Mais uma vez estamos aqui para fazer a transmissão da nossa EBD virtual. É aí pela página do Facebook da nossa amada igreja. E nós lembramos sempre que você pode compartilhar via Facebook, via WhatsApp, com aí as pessoas do seu convívio, com familiares, com amigos, para que eles tenham acesso aí aos nossos estudos. Hoje nós estaremos estudando a lição 3 da nossa revista e com grande alegria, apesar das lutas que todos temos passado, né? Esse momento difícil que todos ainda estamos vivendo, mas com esperança e fé e com oração, pedindo a Deus para que tudo isso passe logo, né? Desejo aí a paz do Senhor para todos e a alegria do Espírito Santo na sua casa e na sua família. Nós vamos, antes de iniciar, nós vamos estar aqui orando e pedindo a direção do Senhor para esse estudo, como a gente sempre faz, né? Fechamos os olhos, fazemos com Deus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por esse dia. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido vivermos estes dias, neste tempo. Pedimos o teu consolo, o teu conforto, através do teu Espírito Santo, para todas as famílias que estão sofrendo, Pai, enlutadas. E também pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer alívio, cura para aqueles que estão enfermos nos hospitais ou em seus lares. E que o Senhor também, ó Deus, em nome de Jesus, venha abençoar os médicos, os cientistas que estão trabalhando nessa epidemia, a fim de buscarem uma vacina, um remédio que traga uma cura contra a Covid-19. Então, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre todos os médicos, todos os cientistas, e venha abençoar o teu povo na face da terra, teu povo que clama, ouve a oração do teu povo. Cuide de todos nós, Senhor. Nós te entregamos essa oração, pedindo que o Senhor abençoe o nosso estudo desta manhã. E abençoe, ó Deus querido, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início aí à nossa terceira lição, que tem o título de Oração como Refúgio. É um título que já explica muita coisa, né? Oração como refúgio. Na verdade, a oração, quando a gente vai orar, a gente já está se refugiando em Deus, né? E a gente sempre faz aquela pergunta, né? O que é oração? Né? Oração, para muitos, e é uma resposta certa, é falar com Deus, em termos religiosos, né? Em termos bíblicos. Oração é falar com Deus, é pedir a Deus, até clamar. Existe a oração de clamor, né? Que é um pedido de socorro. E na língua portuguesa, oração, se a gente perguntar, o professor de língua portuguesa vai responder que é o conjunto linguístico, né? Que se estrutura em torno do verbo ou da locução verbal. Para ser oração, precisa do verbo. E aí tem a ver até com o que João falou no Evangelho, né? No Evangelho de João 1, capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus. E Jesus disse lá em João 14 também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se não tiver verbo, não tem oração. Então, essa é legal, né? Para ir até a Deus através da oração, tem que ser através de Jesus, não tem outro caminho. Então, a gente sempre ora em nome de Jesus. Bom, e refúgio? Refúgio é um lugar seguro, um lugar que alguém que está escapando de um perigo e precisa de um abrigo. Então, quando a gente ora, a gente está buscando em Deus um refúgio. E neste momento, nesses dias,
Nós temos feito muito isso, né? Aliás, o povo de Deus faz muito, que é orar, né? Porque através da oração a gente fala com Deus, Deus fala com a gente, e Deus assim responde as nossas orações. Bom, nós vamos caminhar aqui para o nosso texto base, que está lá em 2 Crônicas 7,14. A irmã Janine vai estar lendo esse texto, ela vai ler a partir do versículo 11. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11 até o 15, que a gente separou aqui. Tá bom? Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. A Janine vai estar lendo aqui na versão Almeida. É a versão Almeida. Então você pode acompanhar aí também. Não importa qual a versão, desde que seja a Bíblia, palavra de Deus, está valendo. 2 Crônicas 7, 11 a 15. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, lido aí, obrigado, minha esposa querida, o texto de 2 Crônicas, né? Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, fazem parte do conjunto de livros históricos da Bíblia, e nesses 2 livros está lá contido um pouco da história de Davi, também um pouquinho da história do rei Saul, da construção do primeiro templo de Salomão, já no 2º livro, né, com a história de Salomão, e esse templo construído com muita riqueza, né, abençoadíssimo, e conta a história também do cativeiro de Israel, do início do cativeiro, e depois, através do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e depois o Império Assírio, né, através do rei Ciro, e a decadência lá do povo de Judá. Então, essa história ela é muito importante, porque é um período em que o povo de Deus ele passa por um período bom, né, um período de bênçãos, um período tranquilo, mas que depois tem um período difícil, um período onde eles são dominados e eles clamam muito a Deus, eles oram muito a Deus. O Senhor dá essa palavra a Salomão já como um alerta, né? Que o Senhor ele pode permitir que o povo passe por momentos difíceis, né? Momentos difíceis, enfrente pragas, adversidade, mas o Senhor também é aquele Deus que ouve orações, se o povo clamar, se o povo se humilhar. Então, nós vamos partir aqui para a introdução, né, que a gente pegou aqui do autor, para que a gente dê aí seguimento ao nosso estudo. Já na introdução, o autor vai dar o seu conceito de oração. Ele diz: oração é o ato de comunicação com Deus. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio, nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos de dificuldades, guerras e sofrimentos. A oração é um refúgio. Então é basicamente aquilo que a gente falou, né? Ele vê, oração é um ato de comunicação com Deus, comunicação no falar com Deus. E às vezes a gente nem fala, né?
Como Paulo diz lá em Romanos 8, o Espírito Santo, que é intercessor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos momentos difíceis em que a gente não sabe nem o que falar, nem tem condições, às vezes, de orar, mas o Senhor, Ele nos entende antes de abrir a boca, né? O salmista Davi fala, né? Antes que saia da minha boca qualquer coisa, o Senhor já conhece os meus pensamentos. Então, quando a gente vai orar, o Senhor já sabe o que está em nosso coração, mas é importante a gente comunicar com Deus, seja qual for o momento, né? Bom, aí aqui tem o texto que já foi lido, né? Eu coloquei aqui. Nós vamos entrar no primeiro tópico aqui. Primeiro ponto diz: oração é refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Então, a fé, como diz também em Hebreus, mesmo capítulo, né, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam que aconteçam. Então, pela fé, as coisas foram criadas, né, os mundos foram criados. E aí o texto de Hebreus segue dizendo lá, os personagens bíblicos que pela fé realizaram grandes obras. Por quê? Eles se aproximaram de Deus. E ao se aproximar de Deus, eles se aproximaram crendo em Deus, crendo na existência de Deus, crendo no poder de Deus, crendo no agir de Deus. Então a fé, ela nos impulsiona a nossa oração, porque a gente já vai começar a pedir a Deus algo que a gente está precisando. E se a gente não acredita que Deus pode fazer aquilo, como que a gente vai pedir? Né? Então a gente pede porque a gente acredita. Nós que temos aí nossos filhos pequenos, né, as crianças, elas pedem as coisas para os pais porque elas sabem que os pais, né, de alguma forma, pode dar a ela alguma coisa. Ela vê e está dando a possibilidade. Às vezes elas pedem coisas absurdas, né? E aí a gente explica, olha, isso não dá. Então Deus é assim também. A gente pede porque a gente sabe que Deus é todo poderoso, ele pode todas as coisas, e a gente pede com fé. Mas tem coisas que a resposta de Deus é, olha, apesar que eu posso todas as coisas, mas espere, né? Ou é sim ou é não. Então Deus tem essas respostas para a gente. Mas, de qualquer forma, nós precisamos nos aproximar sempre com fé. E o autor vai seguir dizendo: a fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdia. Então, o autor está trazendo a ideia de que não precisa apenas ter conhecimento das coisas, intelecto, saber falar direito, ter muita cultura, essas coisas são importantes, mas para o uso da fé, não é necessário que a pessoa tenha um diploma de doutor. A fé, ela é inerente ao ser humano. Deus dá ao ser humano, quando cada um nasce, já dá a fé às pessoas, mas a fé nele, no Senhor Jesus, ela é desenvolvida a partir do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o ouvir vem pela fé, e o ouvir da palavra. Então, quanto mais a gente ouve sobre Deus e aprende sobre Deus, aí a gente vai aprender que ele é um Deus que transcende, é transcendente, ele está acima dos limites. Ele é um Deus que ele está acima do físico, ele está metafísica. Deus está além daquilo que a gente pode ver. Então, ele pode fazer infinitamente mais do que a gente
Imagina, como Paulo diz, né? Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Em outro texto bíblico, o Senhor fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então a gente pensa de uma forma, mas a gente deve pensar da forma que a nossa fé seja desenvolvida, a gente entender que Deus ele é transcendente, que para ele não tem limites. Né? E como ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, através desses atributos, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode realizar sim qualquer feito, e ele sabe todas as coisas, né? Por causa desses atributos dele. E a gente deve acreditar nesses atributos de Deus, sempre não querendo dar ordem em Deus, mas com humildade. Sempre com humildade, porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, quando a gente vai orar com humildade, o Senhor nos ouve. Jesus contou a experiência de um publicano e de um fariseu. Um fariseu cheio de conhecimento, né? Conhecimento, inclusive, sobre Deus, sobre as escrituras sagradas do Antigo Testamento, sobre as leis. E um publicano não tinha todo o conhecimento do fariseu e era considerado um pecador. E quando os dois vão orar a Deus, um se enche de orgulho. Ele ora de si, o fariseu ora de si para si mesmo. Ah, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse, porque eu dou meus dízimos, porque eu faço isso, faço aquilo, ou seja, ele estava exaltando a si mesmo. Mas o publicano, quando vai orar, nem mesmo tendo condições de levantar a voz ou os olhos ao céu, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Porque sou pecador. Seja propício a mim que sou pecador. E Jesus disse: quem vocês acham que foi ouvido? Né? O publicano foi ouvido pela sua humildade, pelo reconhecimento de que é um pecador. Então nós temos que reconhecer a nossa humildade, mesmo que seja quem for, seja um doutor, seja um diplomado, ou seja uma pessoa simples, que não tenha muito estudo, mas tenha humildade para chegar. Deus escuta a todos a partir da humildade e da fé. Então vamos caminhar aqui. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá por fé. Romanos 1:17. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé pela qual Ele nos ouve. É exatamente essa palavra que a gente deu ainda há pouco. O justo viverá da fé. E a gente se torna justo não pelas coisas que a gente faz, pelas coisas boas, né? Porque por mais que a gente faça as coisas boas, a gente sempre vai precisar de Deus. A gente se torna justo por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o que nos justifica aos olhos de Deus, diante de Deus, é o sangue que Jesus derramou. Porque Jesus pagou esse preço, o preço da justiça, pelos nossos erros e pecados. Jesus foi o sacrifício. Então, é nessa justiça que Deus nos escuta, através de Jesus. Como a gente declarou lá, o texto que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a pessoa ser religiosa. Não adianta a pessoa ser cheia de conhecimentos teológicos dentro da religião, porque ela vai ser ouvida por isso. Não.
ela vai ser ouvida por causa do sangue de Cristo, por causa da humildade que essa pessoa usar, do reconhecimento de que Deus é que é soberano, de que Deus é que tem as rédeas das coisas, e de que nós somos dependentes de Deus. Então vamos caminhar aqui para o terceiro ponto. Oração é refúgio por meio da confissão. Eu pulei o segundo, não? Já foi, né? Desculpa aí, acho que eu dei uma pulada aqui no segundo ponto. Eu fui direto para o terceiro. Vamos no segundo. Oração é refúgio por meio da adoração. O autor, ele, nesse ponto que ele quer tratar da oração como um refúgio por meio de adoração, ele vai usar a experiência de Pedro com Jesus, que está escrita lá, que está lá narrada, né? Tem a narrativa em João 13:37. A Janine vai ler para a gente esse texto de João 13:37. Jesus, após ter ressuscitado, ele fez algumas aparições, e uma delas foi a Pedro, aos discípulos. E aí ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E na primeira Pedro diz, eu te amo. E Jesus pergunta novamente. E depois pergunta de novo e de novo. A Janine vai ler para a gente. João 13, versículo 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então, olha a pergunta de Pedro, né? Por ti darei a vida. Então, a pergunta que Jesus faz, se ele ama, e Pedro vai dizer, por ti darei a minha vida. Pedro estava baseado naquela comportamento que ele tinha quando andava com Jesus, em tudo aquilo que Jesus ensinou para ele, em todos os seus conhecimentos. E Jesus vai dizer para ele, olha, Pedro, não é bem assim. Você vai me negar, né? Quando então eu tiver para ser crucificado, você vai me negar. O galo não cantará 3 vezes antes que me negue, né? O galo cantou uma, aí cantou, e depois Pedro negou. E aí então Pedro sentiu, no momento que ele negou a Jesus, ele sentiu que ele falhou. Depois ele chorou amargamente, se humilhou, e ele entendeu o que Jesus tinha dito para ele. Mas Pedro estava cheio de orgulho. O que o Senhor Jesus queria de Pedro era um reconhecimento de que Jesus é quem morreria por Pedro. Jesus é quem morreria por todos os seus discípulos e por toda a humanidade. E não Pedro. Pedro queria dar a vida por Jesus no sentido assim, eu vou proteger o mestre, eu tenho condições de defendê-lo, tanto que ele pega a espada, né, e corta lá a orelha do soldado Malco. Mas não era isso que Jesus estava falando. Pedro estava numa defesa terrena. Jesus estava dizendo que ia morrer por uma defesa espiritual, por salvar a vida de Pedro espiritualmente, por salvar a todos aqueles que se chegassem a ele. Mas para ter essa compreensão, Pedro precisava de humildade. E foi então que Pedro chorou e ele se arrepende. E no outro texto em que Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, Jesus está perguntando, Pedro, agapas-me? Você me ama com amor ágape? Havia a cultura grega na região em que se falava muito do amor eros e do amor filos. E Pedro, quando Jesus pergunta a primeira vez,
tu me amas, ele responde nessa visão de Eros. Senhor, eu te amo. Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, disse, não é esse amor, Pedro. Tu me amas. E aí Pedro, na segunda vez, responde com o amor filos. Eu te amo. E Jesus quer mais profundo. Jesus quer o amor verdadeiro. Jesus quer o amor ágape. E Jesus pergunta, Pedro, agapas-me? Amas-me profundamente? E aí Pedro, olhando nos olhos de Jesus, ele vai entender. Jesus está me pedindo esse amor. E aí Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí sim, Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. A partir dali, Pedro recebe então uma grande missão, que é de pastorear e de ser um grande servo do Senhor, no sentido de ajudar o crescimento da igreja de Cristo na terra. E aí a gente vê que é preciso humildade. A adoração que Jesus quer é uma adoração em que a gente não fique aí se vangloriando, que a gente é defensor de Deus, defensor das coisas de Deus, defensor de Jesus. Não. A gente está aqui na terra para pregar o evangelho, pregar a palavra, e Deus é que nos defende das coisas. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a igreja dele, nós somos a noiva de Cristo. Então, Cristo deu a vida por nós. Nós simplesmente somos dependentes dele. Né? E às vezes a gente vê pessoas brigando para querer defender Deus, defender Jesus. A gente só tem que pregar o evangelho. E defender, sim, as escrituras com amor, com sabedoria, e sermos dependentes de Deus. E aí sim, a gente tem nossas orações respondidas, todas de acordo com a vontade de Deus, é claro. Então, a questão da adoração, a gente se pergunta, né, o que é adoração? Né? A adoração é venerar, né? É reconhecer o senhorio. No caso nosso, adorar a Deus é reconhecê-lo como Criador, como o Senhor de nossas vidas. Né? Aquelas perguntas, o que é louvor, o que é adoração? Louvor e adoração é a mesma coisa? Tem alguma conotação diferente. O louvor, louvar é bem dizer, é falar bem. Agora, adorar é mais. Adorar requer uma intimidade maior, uma entrega maior. Né? O livro dos Salmos está cheio, né? Estão cheios lá de declarações. Ó, vinde todos os povos, adorar, louvai ao Senhor, bendizei o seu santo nome. Agora, adorar é mais do que bem dizer. Adorar é uma entrega. Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele tem encontro com a mulher samaritana, e ela pergunta, Senhor, então onde é que a gente adora? Onde é o lugar certo aqui de adorar? Porque havia essa questão entre os samaritanos, que adoravam lá no Monte Gerizim, no templo samaritano, e os judeus que adoravam em Jerusalém, no templo de Salomão. E Jesus vai dizer para ela, olha, a adoração, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Jesus está dizendo para ela? Olha só, vocês adoram com matéria. Vocês têm ídolos. Vocês têm aí os deuses de vocês que são ídolos. Vocês adoraram o bezerro de ouro. Então, Deus não é matéria. Jesus está dizendo, Deus é espírito, Deus é vivo. Deus não morre. Deus não está morto. Então, importa que quem o adore com vida. Adore a um Deus vivo. Então, a adoração, adorar a Deus, é adorar com vida, é adorar com a alma. É uma entrega total. A adoração é um modelo de vida. Tudo que eu faço é para o Senhor. E através disso, a minha oração torna-se uma adoração. Né? A nossa oração torna-se uma adoração quando a gente ora reconhecendo que nós somos do Senhor,
que só temos Ele como Deus. A gente não adora a matéria. Deus transcende, como diz aqui. Deus é transcendente. Ele está além dos limites. Então, ele é um Deus criador, ele é um Deus sustentador de todas as coisas, ele é o Deus que tem tudo em suas mãos. E ele é um Deus vivo. Então, adorar em espírito, a gente precisa adorar esse Deus vivo. Bom, vamos caminhar para que Deus fala conosco, já lemos, né? Nós vamos para o terceiro ponto. Oração é refúgio por meio da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Então, a oração por meio da confissão. É preciso que quem vai orar, falar com Deus, no caso todos nós fazemos isso, é preciso a gente confessar os nossos pecados. Como disse aqui a carta de João, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então não adianta a gente orar a Deus sem confessar nossos pecados. Lembra da oração dominical de Jesus? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente tem que saber perdoar as pessoas para poder falar com Deus e pedir perdão a Deus. A gente tem que confessar os nossos pecados a Deus para que a nossa oração seja ouvida. Né? Porque Deus é santo, é puro, é verdadeiro. Então ele precisa que a nossa oração seja uma oração pura, verdadeira, sincera, ainda que a gente seja pecador que somos, mas Deus quer a sinceridade de nós. Né? Deus quer que a gente tire as coisas debaixo do tapete e fale, olha, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados. É uma oração de confissão. Nesse processo de confissão, a oração torna-se um refúgio, seguro. Porque eu posso falar com Deus, estou seguro de que o Senhor vai me ouvir e Ele vai me perdoar. Eu posso me sentir seguro, porque o perdão de Deus, ele é verdadeiro. É um perdão que tem base no seu infinito amor, no seu amor transcendente, seu amor sem limites. Então Deus perdoa. Então é preciso confessar, é preciso abrir o coração para Deus. E aí ele ouve essa oração. A oração é refúgio até para isso, para a gente confessar os nossos pecados. Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem sua pecaminosidade. Então, o provérbio está dizendo que prosperar no amor, no perdão, significa confessar os pecados a Deus. Né? Quem não confessa não tem resposta. Não há como progredir na fé, não há como progredir na vida espiritual sem confissão de pecados. Mas nós não temos que confessar para outra pessoa, nós temos que confessar para Deus. Né? Existem religiões em que as pessoas têm que confessar o pecado para o homem. Mas o homem não pode perdoar pecados assim. Quem perdoa pecados é só Deus. Né? Deus perdoa o pecado das pessoas através do sangue de Cristo que nos justifica, que nos torna livres e aptos para crescer e progredir. Sigamos aqui. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado
é contra Deus. Salmo 51, 4, onde o salmista Davi diz, né? A Janine vai ler ali pra gente, Salmo 51, 4, né? Contra ti somente pequei. Então, o Senhor, Ele sabe do que está em nosso coração, mas Ele quer ouvir nossa confissão. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, o salmista Davi tem reconhecimento da santidade de Deus. É preciso a gente saber que Deus é santo e que não adianta a gente chegar para Ele, querer esconder as coisas, porque a pureza de Deus é reveladora também. Então, o salmista diz, então, eu pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. E, portanto, eu estou confessando para quando eu chegar diante de ti, o Senhor me perdoe por causa da tua bondade, pela tua santidade. Eu não quero chegar aqui de qualquer jeito. A gente não pode chegar na presença de Deus achando que a gente vai ser ouvido simplesmente porque a gente quer. Né, por causa dos nossos objetivos, como Pedro estava lá cheio de orgulho, não, Senhor, eu que vou morrer por você e tal. Jesus, calma, Pedro, baixa sua bola, vamos devagar. É uma coisa ao contrário, né? Eu vou morrer por vocês, é eu que vou justificar vocês, é eu que perdoo vocês. Então vamos lá, caminhando para o ponto 4, último ponto, né? Já estamos chegando ao fim. Oração é refúgio por meio do louvor. Nós falamos sobre o louvor, né? Vamos lá, o louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração. A ti virão todos os homens. Salmo 65, 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público, de adoração e louvor, ou alguma outra demonstração de alegria, confiança em Deus, que responde à oração. Então, o louvor é bem dizer ao Senhor. E a gente, como está dizendo aqui o autor, a gente pode fazer um voto de louvor, que a gente vai louvar, né? Por exemplo, quando alguém fala, poxa, vamos fazer um culto lá em casa. Então, a pessoa está dizendo, Senhor, eu quero fazer um culto para ti. Né? Nós estamos dizendo, é um voto que a gente está fazendo ao Senhor, eu quero fazer um culto de gratidão, né? Reunir meus parentes, reunir meus irmãos em Cristo, minha igreja, e a gente está com saudade disso, né? De reunir as pessoas para fazer um culto maravilhoso. Se Deus quiser, breve estaremos retornando para fazer essa declaração pública a Deus. Quando a gente ora em público, a gente está louvando a Deus publicamente, declarando publicamente o nosso amor pelo Senhor, o nosso desejo de servir e de adorar. Então, que quando a gente faz os votos ao Senhor, a gente está dizendo, Senhor, eu quero te adorar e te bendizer. E é importante a gente pagar, né, os nossos votos com louvor, fazer cultos de adoração a Deus, estar sempre bendizendo a Deus, mesmo que não seja um culto assim, marcado, que tenha um bolo, que tenha salgadinho, que tenha festa, as coisas todas. Um culto em casa, de louvor com a família. Vamos reunir a família, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar seu nome, vamos louvá-lo, bendizê-lo por tudo que ele faz, por tudo que ele é. O Senhor é bom. Então é importante a gente estar louvando a Deus, porque é uma forma de oração. Na oração a gente louva ao Senhor. Quando a gente inicia orando, Senhor, o Senhor Deus grande, maravilhoso, o Senhor criou os pássaros, criou os peixes, Senhor, a natureza te louva, nós te louvamos. Em oração a gente está louvando a Deus. Então é importante louvar na oração. O louvor também é um refúgio em que a gente expressa nosso amor, nossa gratidão a Deus, e a gente coloca as coisas assim para fora da melhor forma possível, né? Bendizendo ao Senhor, cantando, tocando um instrumento, louvando, entregando de coração os nossos sentimentos ao Senhor. É um refúgio que a gente encontra, que nos ajuda a vencer os momentos difíceis também. Bom, vamos caminhar para o final, né?
ainda no finalzinho do ponto 4, né? O salmista, no Salmo 34:1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Então o autor lembra aqui do salmista que diz que o louvor estará continuamente em seus lábios e que nos momentos difíceis, né, agora nós, nesse momento de pandemia, devemos louvar ao Senhor, está bem dizendo, é um refúgio que a gente encontra, né? A gente sabe que é muito difícil no momento de dor, de perda de um ente querido, de saber que tem um enfermo na família, que tem alguém internado, alguém doente, a gente está louvando ao Senhor. É um momento difícil, mas é possível louvar a Deus. Nós que temos a presença do Espírito conosco, ele nos dá essa força, ele nos dá essa condição de louvarmos e bendizermos ao Senhor em todos os momentos, não importam as circunstâncias. Bom, vamos caminhar. Conclusão. As palavras pestilência, lá em Jeremias 21:6, e praga, em Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3, como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, uma só vacina: o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e a aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação sóter, quer dizer, saúde, que só Jesus pode nos outorgar. Então o autor fala da palavra pestilência, né? Cita o texto de Jeremias 21:6, ele fala de praga em Números 11:33, consideradas, né, proporcionalmente como doenças epidêmicas, algo terrível que mata muitas pessoas, né? Nos tempos de Jesus, existiam algumas pestes, algumas doenças que eram incuráveis, como a lepra, por exemplo, e só Deus podia curar. E Jesus curou um leproso, mostrando para a sociedade na época que ele era Deus, porque só Deus curava a lepra. E muitas outras doenças, assim como neste momento a gente está vivendo uma pandemia por conta de uma doença que ainda não tem uma vacina. Alguns falam em medicamentos, né, que estão sendo usados e tendo bons resultados. Isso é muito importante, mas ainda não tem a vacina. Então há toda essa preocupação, essa insegurança. E quando isso ocorre, nós só podemos nos refugiar em Deus, através do louvor, da oração. Deus tem o conforto, ele tem a esperança que a gente precisa. E o autor fala também do pecado. O pecado é como uma dessas doenças, é como a Covid, né? O pecado, ele precisa de uma vacina, e a vacina contra o pecado é o sangue de Cristo. Somente através do sangue de Cristo que o homem pode ser perdoado de todos os seus pecados e ser curado de sua enfermidade espiritual. E que, na verdade, o pecado ele faz mal para o físico também, mas ele mata a alma, ele tira a alegria, ele tira o prazer da vida. E só Jesus tem a alegria, o prazer e a paz que nós precisamos. Bem, concluindo aqui a nossa lição, vamos para o pensar e agir. Número 1, né, a pergunta: você tem consultado a sua caderneta de vacinação? O autor coloca a Bíblia como a caderneta de vacinação. Ela tem, né, lá os registros
das vacinas que a gente precisa tomar, né? Você está tomando essas vacinas, a leitura bíblica diária. 2, tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, ou seja, tem ido na presença de Jesus através de oração. E as pessoas estão assim, eu não estou indo a Jesus porque o templo está fechado. Olha, Jesus não é o templo, não. Deus não é o templo. O templo é importante. Mas Jesus a gente vai em espírito, como Jesus disse para a mulher samaritana. Pode ser no monte, pode ser no seu quarto, na sua sala, sua cozinha, sua varanda, onde você estiver. Você pode orar, que Jesus ouve a oração. Tem passado temporadas nos SPA, Refúgio de Oração para Restauração da Fé. Então, quando tem um enfermo, ele precisa de um consultório médico, ele precisa de um tratamento. A oração é esse tratamento para a gente vencer e sermos aí salvos pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, desejamos que você ore, que você busque a Deus, que você não deixe de orar, querida, querido. Ore sempre, louve, adore, se refugie em Deus através dessas ferramentas, tá? Do louvor, da adoração, da confissão. Nós temos aqui um clipe que eu... até a pergunta número 4, desculpa. 3. Pergunta 3? Tem se mantido longe da pandemia do pecado. Eu pulei aqui, né? Tem se mantido longe da pandemia do pecado. O pecado realmente é uma pandemia, né? Ele se espalha, faz mal para todo mundo. E Jesus é a vacina. Nós separamos um clipe, mas antes eu vou falar de um livrinho que eu gosto de recomendar. Esse livrinho eu ganhei ano passado, da PIB Pilar. Adoração Bíblica. Aqui fala de oração, fala de clamor, fala de busca ao Senhor e de como adorá-lo. Esse livro é muito bom. Adoração Bíblica, Russell Shedd, da editora Vida Nova. Você pode adquirir esse livro, é baratinho, eu ganhei de presente, é uma bênção. Bom, nós separamos um vídeo aqui de um louvor muito bonito, a gente vai encerrar com ele, tá? Ele fala sobre oração, falar com Deus. Você pode escutar aí, eu peço a você que você ore agora, junto com esse clipe. A lição fala de oração, e que você ore neste momento, coloque a Deus seu coração, confesse a Deus, adore, louve-o com esse louvor, e você se coloca na presença de Deus. Deus tem resposta para você. Você está precisando de uma resposta, você está precisando de consolo, você está precisando de força, você está precisando de esperança. Através da oração você vai alcançar em nome de Jesus. Escute conosco esse lindo louvor. Que ela achei. Um louvor muito precioso, medite nele e ore ao Senhor. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio. Abrir a alma ao Criador. Os céus estão abertos, podemos sentir.
Ouvimos a voz do nosso Deus, Senhor e Salvador. É grande, infinitamente grande. É poderoso em obras. Amor transcendente, não tem limites. Pedro disse que encontrou paz no perdão de Jesus. Aleluia. Podemos encontrar paz. Fale com Deus. É o que nós precisamos. Fonte de poder para nossa alma. Só a vida em Jesus. Ele nos dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Força para viver. É grande, infinitamente grande. Suas obras são maravilhosas, poderosas. Amor que não tem fim. Aleluia, podemos encontrar a paz do amor no perdão de Jesus. Nós estamos encerrando a nossa transmissão. Esse louvor é letra de Valdeci Lima, música de Lineu Soares, intérprete Novo Tom. Que o Senhor possa te abençoar e te dar a paz que você precisa, o amor e a vitalidade em Cristo Jesus. Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.